Bom dia a todos. Na nossa disciplina de engenharia de software, estamos falando hoje sobre a especificação de casos de uso. No vídeo anterior, da semana passada, nós desenvolvemos um diagrama de casos de uso simples, somado a uma especificação, que é uma declaração, que é um documento, em que a gente tenta apresentar como vai acontecer a interação entre o ator, o usuário do sistema, e as funcionalidades que a gente fez a partir de uma prototipação de tela. Naquele exercício, naquele momento, a gente teve então a identificação do ator como usuário. A gente apresentou dentro do limite do sistema, o que a gente chama de fronteira do sistema, que é apresentado por esse quadrado, o nome do nosso software ou o nome do nosso projeto, que neste caso é o projeto IMPA, e caracterizamos aqui duas funções, que são o acessar sistema e o cadastrar usuário. Temos a associação entre o ator e o caso de uso acessar sistema, através dessa linha reta, e do ator para com o caso de uso cadastrar usuário. Temos ainda uma relação de extensão entre os casos de uso cadastrar usuário e acessar sistema. Haja visto que, a partir da tela de acessar sistema, a gente pode, ocasionalmente, se assim for desejado, cadastrar o usuário. Somando a esse diagrama, a gente trouxe aqui, utilizando um template, uma estrutura tabular simples, a nossa especificação de casos de uso, em que a gente tem, em um primeiro momento, o nome do caso de uso, acompanhado pelo seu número, pelo seu identificador, que é UC, abreviação de Use Case, caso de uso em inglês, um código, neste exemplo, o 01, o nome da nossa especificação, que é relacionado ao caso de uso acessar sistema, uma breve descrição, um breve resumo deste caso de uso, quais são os atores que a gente identificou, haja visto que poderiam ter vários perfis, como administrador, vendedor, usuário comum, o próprio cliente e assim por diante. A pré-condição para realizar esse caso de uso, que neste caso o ator precisaria estar cadastrado no sistema, e a pós-condição, que é o ator ou o nosso usuário está logado no sistema. O fluxo principal, ele traz para a gente a interação esperada entre o sistema e o ator. Então, a todo momento, quando a gente começa a representar o fluxo, a gente menciona o sistema faz alguma coisa ou o ator faz outras coisas. Nessa linha, inicialmente temos que o sistema apresenta a tela inicial do software, contendo campos de e-mail e senha e opções entrar e cadastrar. Já na linha do ator, este preenche os campos e-mail e senha e clica na opção entrar. Quando ele faz isso, a gente faz uma verificação, uma validação desses dados. Essa verificação, ela aciona outros fluxos que a gente pode chamar de fluxo de exceção ou fluxo de restrição, análogo. Então, apontando para o fluxo de exceção 1, a gente pode vir, então, na outra parte da nossa estrutura tabular, em que temos os fluxos de exceção. O número 1 é relacionado à validação de que o campo e-mail não está preenchido. Se essa verificação ela ocorrer, o sistema vai apresentar uma mensagem de campo obrigatório. O mesmo se vale para o fluxo de exceção 2 e o fluxo de exceção 3, em que o segundo verifica se o campo senha está preenchido, caso contrário, apresenta também a mensagem de campos obrigatórios, e, por fim, o fluxo de exceção 3 verifica se, e-mail e senha estão devidamente preenchidos. Caso contrário, apresenta a mensagem de dados inválidos. O fluxo segue a partir da sua verificação principal, em que, se todas as verificações de exceção forem realizadas, o sistema então apresenta uma tela de boas-vindas. O ator aciona a opção de cadastrar o usuário, se ele assim o desejar, e neste caso, como cadastrar o usuário é um outro caso de uso, ou seja, o caso de uso, cadastrar o usuário, ele tem uma outra especificação para ele tem um outro detalhamento similar a esse. Como isso acontece, a gente tem, então,
uma outra derivação desse fluxo principal, em que a gente chama este caso de uso, que vai ser, por exemplo, o número 02, chamado cadastrar usuário. E lá nós vamos apresentar a descrição, novamente, do sistema e do ator, quais são os campos que serão exibidos, quais são as funções que serão disponibilizadas em termos de botões ou outros recursos, e ainda o resultado dessas operações, o resultado dessas verificações em termos de fluxo de exceção ou restrição. E ao final, a gente costuma colocar as telas que foram prototipadas para tentar direcionar o nosso desenvolvedor a entender como a gente espera que a tela fique, pelo menos em estado inicial. Alguma melhoria pode ser feita a partir disso. Como está a exposição dos campos de preenchimento, as entradas de texto. Quais são as opções e como elas serão acionadas. E nesse exemplo, a gente consegue visualizar os botões. E uma vez acionados os botões, qual é o resultado dessa operação? Pode ser a tela de boas-vindas, ou ainda pode ser a chamada para um outro caso de uso, que vai apresentar outras telas que, teoricamente, seriam descritas em um caso de uso, em uma especificação complementar a essa relacionado ao acessar sistema que estamos mostrando. Apresentado isso e entendido como é a estrutura de uma especificação de caso de uso, que tem como objetivo apresentar a interação entre os atores para com o sistema e ainda os seus fluxos de verificação, validação, entrada e saída de dados, a gente pode então falar um pouco sobre a atividade que a gente tem disponibilizada na nossa sala virtual. A atividade disponibilizada na terceira semana, que é a atividade do item 8.8, ela pede para que vocês criem uma especificação relacionada ao caso de uso, cadastrar o usuário. Então, nas nossas demonstrações das aulas anteriores, a gente já prototipou as telas de efetuar login e cadastro de usuário. A gente fez, durante a nossa aula, durante o nosso encontro síncrono, uma especificação de caso de uso relacionado ao primeiro exemplo, que é acessar sistema. Espera-se agora que vocês façam a especificação de casos de uso de cadastrar o usuário, mais ou menos no mesmo molde, na mesma orientação que a gente viu há pouco, apresentando o diagrama de caso de uso, apresentando a especificação e, ao final, colocando o protótipo de tela, que pode ser aquele que vocês entregaram no exercício anterior, apenas para a gente fazer o link, para a gente criar um documento único juntando todas essas partes. Compreendida essa nossa atividade, a gente então vai para a atividade seguinte, que é um questionário com uma única alternativa. Quando a gente começa a consultar qual é a atividade, a gente tem agora a representação de um caso de uso um pouco mais extenso, que é um caso de uso que representa o sistema de uma biblioteca. Então, os principais atores em um sistema de biblioteca, usualmente, aqueles em que vocês consultam um determinado funcionário para poder fazer a alocação de um livro ou alguma outra fonte disponível na biblioteca, e esse bibliotecário, esse funcionário, ele faz algumas operações no sistema para informar qual é o livro que você está retirando, a relação deste livro com o seu nome e o tempo esperado para entrega, e ainda algumas coisas adicionais. Então, nesse caso de uso, a gente tem aqui o usuário, que é o cliente, a gente tem o bibliotecário. O bibliotecário ele pode fazer um conjunto de ações como controlar o cadastro do livro, controlar o cadastro de usuários, emprestar o livro e oficializar a devolução do livro, fazer a baixa deste livro no sistema. E caso o tempo extrapolado, caso haja um tempo extrapolado em que o livro foi devolvido após o vencimento, pode-se ter uma multa, que ajuda inclusive a manter a biblioteca no sentido de conservação. Para emprestar ou devolver o livro para o sistema, é necessário validar o cadastro desse usuário, que é um cliente, para que se possa ter dados de contato, caso eles sejam necessários. Pode-se ainda cancelar o empréstimo, caso a pessoa, porventura, desista de levá-lo.
Podemos ainda calcular o prazo para empréstimo, haja vista que pode ter uma regra falando que serão 5 dias úteis, mas durante os 5 dias seguintes pode ter um feriado, pode ter um final de semana, então há uma rotina para calcular o melhor prazo de devolução do seu livro. E o cliente ele ainda pode fazer a reserva desse livro para que ele fique disponível na data esperada, e ele mesmo ainda pode cancelar a reserva se assim for esperado. Todas essas interações, elas trabalham com o sistema de gerenciamento de banco de dados, que é como se fosse o nosso sistema. É o software, digamos assim, que vai armazenar todas as informações que estão sendo trabalhadas. Analisado e entendido esse nosso diagrama de casos de uso macro, e a gente chama ele de macro porque ele apresenta um conjunto grande de casos de uso para representar um determinado contexto, o nosso exercício ele pede para que vocês, então, pratiquem a especificação de casos de uso. Lembrando, a especificação nesse caso é somente a parte textual da interação entre atores e para com o sistema, somado a seus fluxos de restrição ou exceção, e tentando descrever como os atores interagem com o sistema, quais são os campos que eles fazem a entrada de dados, qual é o resultado da interação das telas. De 2 casos de uso. O reservar o livro, que é quando vocês entram no sistema e falam que vocês querem um determinado livro em uma determinada época, e o sistema verifica se este estará disponível, e ainda o cancelar a reserva. Uma vez que você fez uma reserva de um livro para o futuro, vocês podem, antes do prazo de resgatar o livro pessoalmente na biblioteca, fazer o cancelamento dessa reserva para que outros estudantes, outros usuários possam ter acesso. Então vocês vão usar mais ou menos a sugestão daquele template que nós vimos há pouco, com a estrutura que tem um código para o nosso caso de uso, apresenta um mini resumo, apresenta as pré e pós-condições, e fazer todo o detalhamento do fluxo principal e fluxo secundário. Vocês podem fazer isso utilizando a parte textual ou dissertativa do nosso quadro. Vocês podem escrever neste quadro aqui o seu caso de uso. Ou vocês podem anexar um documento de texto, PDF, Doc, ODT, o que vocês acharem melhor, para que vocês possam formatar melhor o texto, fazer uma escritura tabular, se assim for possível, e entregar essa atividade, que é a nossa atividade que vale 8 pontos dentre os 30 que nós vamos trabalhar nesse semestre, dentro da nossa disciplina, como atividades assíncronas. Feitas essas explicações, eu vou encerrar a gravação do nosso vídeo. Dúvidas e ponderações, falamos na sequência.